Ok, deputado, nossos convidados e convidadas, já estamos ao vivo pela página do Facebook do deputado Francisco Lima. Então, boa tarde a todos os internautas, a todas as internautas. Nesse momento, iniciamos aí a nossa live com Lima, nosso gabinete digital de número 21. É hoje, 12 de junho de 2020, Dia dos Namorados, hein? Aproveitar aqui e cumprimentar, saudar, parabenizar a todos os namorados, todas as namoradas, os casais, enfim, os que estão juntos, que estão separados, né? E aos nossas convidadas, não é? E o pessoal da nossa equipe técnica que nos acompanha, especialmente a Cristiane, que aniversariou essa semana, né, Cristiane? Então, um abraço aí para a Cristiane também e de feliz aniversário. Bom, hoje nós vamos tratar aqui de um tema, é a segunda live que nós tratamos desse tema, que é o desafio da juventude militante na atualidade. Tivemos há 15 dias atrás uma outra live onde tratamos também da temática da juventude, a juventude empreendedora, a juventude também a militância. E hoje dar um foco mais na militância, na atualidade, na questão da fé, da política, da relação com o movimento social, com o movimento estudantil. E as nossas convidadas de hoje, o nosso convidado, né, é Gil Queiroz, ele que é secretário de articulação do Partido dos Trabalhadores e assessor da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina. Sobre nesse momento que o Gil anda lá pelas bandas das Parnaíba, não é? Então, um abraço aí, Gil. Tudo bem, Gil? Um abraço, deputado Lima. É uma grande satisfação estar aqui participando com o senhor dessa live, né? E também com essas duas grandes guerreiras aqui, que eu já conheço pela militância, pelo acompanhamento e por muitas lutas partilhadas juntos, né? Estou aqui na Diocese de Parnaíba, aqui na cidade de Luiz Correia, mas juntos aqui para partilhar nossa militância e a nossa vida com esse povo. Estamos juntos. Vou dar um abraço aí para o Dom Juarez, o Dom Padre Marcelino, que é um amigo de longas datas de Luiz Correia. Bom, a outra convidada é a Teônia Pereira, né? A Teônia, que é coordenadora do movimento em Disparada. Dia desse eu fui convidado dela, hoje ela é minha convidada aí para uma live. Boa tarde, Teônia. Boa tarde, deputado Lima. Boa tarde, companheiros. É um prazer estar sendo sua convidada, podendo estar debatendo sobre um assunto tão necessário na atual conjuntura e que a gente faça um excelente debate. Muito bem, muito obrigado, Teônia. E a outra convidada é a Francisca Silva. A Francisca é coordenadora do coletivo de juventude do Movimento dos Pequenos Agricultores, né? Então, a Francisca se encontra nesse momento na cidade de Oeiras. Vou dar um abraço aí para a nossa querida cidade de Oeiras e região e para todos e todas que fazem o movimento dos pequenos agricultores. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, deputado Lima. Boa tarde, Gil, a Teônia e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, dar os parabéns ao deputado Lima por esse espaço que você está dando para a gente, quanto juventude, representante dos jovens, seja do campo da cidade, nesse espaço que ele se faz tão necessário, né, nesse momento, que é a nossa ferramenta, né, esse momento, as ruas para nós e as redes sociais. E dar os parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo nesse momento de diálogo através das redes sociais de comunicação, de contato e diálogo com o povo. Então, eu sou Francisca, falando aqui da cidade de Oeiras. Ok, um abraço. Teônia se encontra onde nesse momento? Estou em Campo Maior, deputado, desde o início da pandemia, desde março eu estou aqui, mas a situação está muito complicada. Ok, um abraço para você e para todos e todas aí de Campo Maior, da região. Então, um forte abraço. Bom, para quem está chegando aqui, né, nesse momento, entrando agora na nossa live,
eu quero só repetir, registrar, né? Não deixe de dar a sua curtida, né? Fazer o seu comentário e compartilhar também esse vídeo dessa nossa live, que vai estar, vai estar à disposição no nosso canal no YouTube, né? Então, aproveito para dizer onde está assistindo essa live, em qual município você se encontra, em qual estado, né? E às vezes até em outros países, né? Então, quero agradecer a todos os internautas, né? Então, e deixe nos seus comentários registrado aqui a sua presença e onde você se encontra nesse momento. Bom, eu gostaria aqui nesse momento de apresentar aqui de forma mais organizada a nossa entrevistada, a primeira entrevistada aqui de hoje. A primeira não é na ordem de importância nem de tamanho, é apenas uma sequência. Francisca Silva, essa jovem é natural de Francisco Santos, né? Atualmente mora em Oeiras. Ela é estudante de licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal do Piauí. Então, um abraço para todos que fazem aí a Educação do Campo, né? Então, faz parte da direção estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores e coordena o coletivo da juventude do MPA. Então, essa é a Francisca, que será uma das nossas entrevistadas. A segunda entrevistada é Teônia Pereira, teresinense, ativista pela causa das mulheres, educação e direitos humanos, pesquisadora na área do pragmatismo e análise do discurso, bolsista do CNPq, estudante de letras pela Universidade Federal do Piauí, presidente do Centro Acadêmico de Letras da UFP, coordenadora nacional do coletivo Movimento Popular de Juventude em Disparada. Ela já vai dizer o que é a Juventude em Disparada, assim como a Francisca Silva vai dizer o que é o MPA. E, mais recentemente, vem se destacando como apresentadora do programa Em Disparada nas redes sociais. Eu, inclusive, já fui entrevistado por ela. E muitos outros, o deputado Assis, o deputado Merlong e tantos outros. Bom, o terceiro convidado dessa noite de hoje é Gil Queiroz Neto. Depois ele vai ter que explicar por que Gil Queiroz, né? Natural de Monte Alegre do Piauí, bem ali no sul do Piauí, e atualmente mora em Teresina. Gil, que é professor, pedagogo, bacharel em administração, estudante de direito, conselheiro estadual da juventude, vice-presidente do Laicato do Brasil e articulador de comunidades eclesiais de base, as nossas famosas SEBs, do regional. Já esteve à frente da Coordenação Arquidiocesana da Juventude e do Conselho Municipal da Juventude em Teresina. O Gil também é secretário de Formação Política do Partido dos Trabalhadores, já em 2 gestões, não é isso, Gil? Então, está com 2 gestões, e membro do Projeto Nacional A Juventude Quer Viver. É verdade. Contra a violência e o extermínio de jovens. Então, esses são os nossos convidados de hoje. Então, lembrando a você que está entrando agora, estamos iniciando aqui hoje a nossa live, a 21ª, e pedimos a você que, ao fazer seus comentários, se identifique de qual município, de qual estado, de onde que você está nesse momento. E também que possa compartilhar depois o vídeo com outras pessoas, né? E para começar o nosso bate-papo, gostaria rapidamente de pedir a vocês que falassem como é que está a vida de vocês nessa pandemia, né? Então, eu gostaria de começar ouvindo aí o Gil Queiroz. O que você está fazendo? O que você tem feito? Você está em casa só dormindo? Está aí em Luiz Correia quebrando o isolamento social, Gil? O que você está fazendo aí durante esses quase 3 meses aí de isolamento social? Então, Gil Queiroz. Então, deputado Lima, mais uma vez, quero agradecer o espaço e parabenizar aí esse gabinete digital, né, na sua pessoa, esse mandato, deputado Lima, que tem se colocado cada vez mais presente no meio das comunidades, do povo do campo, da juventude, e esse debate prioritariamente colocando já várias vezes várias temáticas para a juventude.
Então, é de se valorizar um parlamentar que coloca na pauta do seu mandato a juventude hoje. E dizer que o isolamento social para nós, que somos jovens e que temos assim várias atividades relacionadas com a juventude, é um grande desafio. É, sobretudo, o desafio dessa militância da atualidade, né? Porque o jovem quer estar em movimento. Nós queremos estar, vamos dizer, o nosso maior desejo é estar aglomerado, né, hoje nessa atual conjuntura. E em todas elas anteriores. Porque é junto que a gente constrói várias lutas, vamos dizer assim, é na construção coletiva, é no aconchego que ali surgem várias ideias e o protagonismo da juventude acontece. E é junto que a gente pode muito bem também assessorar a juventude nos desafios que ela enfrenta. Então, para nós é um grande desafio hoje viver esse isolamento social. E desde fevereiro, desde março, ali quando foi proclamado o isolamento social, eu passei a trabalhar home office. Né, a assessoria da Pastoral da Juventude, da Arquidiocese, as atividades no âmbito regional da Pastoral Juvenil, né, as atividades no âmbito das SEBs, do próprio CNLB, da qual sou vice-presidente no regional, estão acontecendo tudo através de videoconferências, né, através de orientações online. E aí, nós vamos nos readaptando de como fazer enfrentamentos a desafios tão importantes nesse período difícil que a juventude tem vivendo. E aí, o que a gente pode trazer presente como uma situação bastante clara da juventude que a gente tem que valorizar é que a movimentação das redes nesse período, tem sido protagonismo da nossa juventude. Eu acredito que se não fosse o jovem, lá onde ele estava, ajudando, operacionalizando as outras pessoas, a própria sociedade, os grupos, os coletivos a operacionalizar as redes, o isolamento social teria sido muito mais difícil, né? Então, é isso. Eu estou aqui na Diocese de Parnaíba em algumas atividades e, ao final da tarde, a gente tenta fazer algumas visitas, mas de forma correspondendo aí ao isolamento social. Ok, Gil, muito obrigado. E eu sou testemunha do seu trabalho, da sua atuação. E o Gil coordenou aí um importante grupo de trabalho que desenvolveu uma ação na busca ativa para assegurar que o maior número de pessoas pudesse acessar o auxílio emergencial aí do programa emergencial aprovado no Congresso Nacional. E os resultados certamente não é? Segundo os registros da SAS, nós tivemos mais de uns 300 mil novos, não é? Então, isso é importante. Então, acho que resultado desse trabalho. Bom, então eu gostaria de passar nesse momento para a Teônia Pereira, que se encontra em Campo Maior, mas ela que é militante do movimento de Esparão, acho que resultado desse trabalho, também uma atuante no movimento estudantil na Universidade Federal. Então, Teônia, gostaria que você falasse um pouco para os nossos internautas, para aqueles que nos acompanham, como é que tem sido esse seu período aí de isolamento, que é também uma atuante que você tem feito, de que forma você tem atuado, né, e qual é o resultado que você acha que tem trazido aí. Então, boa tarde, deputado. Boa tarde aos telespectadores que estão nos acompanhando. Gente, eu peço já desculpa desde já algum barulho no fundo, porque eu estou na casa dos meus avós e aqui a família é muito grande e as pessoas se dividem pela casa. Então, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de uma juventude ativa e coerente nesse momento, né? É um momento muito difícil para todo mundo, você se sente esgotado, você se sente cansado, mesmo estando em casa, mesmo convivendo com as mesmas pessoas. É um momento muito difícil, mas um momento que a gente percebe que a juventude oxigena, que a juventude cumpre um papel necessário, seja a juventude do movimento estudantil, seja a militância da juventude, da pastoral da juventude, seja a militância dos jovens que estão no campo, porque a juventude está nos diversos setores, seja o jovem que está desempregado, seja o jovem que está precisando trabalhar nesse momento. Então, acredito que esse momento é um momento de muita reflexão e perceber o papel de grande importância da juventude, porque
cabe a nós. Acredito que saiu uma pesquisa, não sei se vocês viram, que o jovem é quem está mais cumprindo o isolamento social. Mas é uma pesquisa muito genérica e tal, mas é um ponto muito positivo. Por quê? Porque resgata que o jovem está tendo senso crítico diante da situação. Aqui em Campo Maior, a população tem uma resistência muito grande ao isolamento social. Os casos aqui estão aumentando, então é muito preocupante a situação. Então, afirmo que, nesse momento, como em vários momentos marcantes da história, mas que esse é mais um momento que é palco para a juventude. E que eu espero que esse momento passe logo e a gente volte às nossas rotinas. Ok, Teone, muito obrigado. Francisca Silva, que está em Oeiras, não é, militante assíduo do movimento dos pequenos agricultores. Como é que tem sido a sua rotina nesse período agora do isolamento, Francisca? Conte aqui para nós e para os internautas que nos acompanham nesse momento. Então, boa tarde mais uma vez, né, a todos e a todas que estão acompanhando. Também peço desculpa desde já, eu crio umas meninas aqui, tá difícil. Estou em casa só e as danadas estão latindo muito, mas enfim, já tentei acalmar, mas estão ali brigando. Então, esse momento para nós, primeiro que a gente está, nós, quanto movimento, a gente diz que nós estamos no isolamento físico, né? Mas não estamos isolados socialmente porque a gente continua dialogando com as pessoas, a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo o nosso trabalho de base, de forma diferente agora, né? Sem esse contato físico, mas por telefone, por mensagem, por rádio, enfim. E esse momento é um momento de diálogo, ele é fundamental, o cuidado com a nossa militância, né? Ele é fundamental, a gente ter esse contato direto com a nossa militância num momento tão difícil, nunca visto por nós. Mas a gente está aproveitando também, é um momento para a juventude, para as mulheres, para a classe trabalhadora, os que podem nesse momento. É um trabalho da gente ficar em casa, aqueles que podem, mas também de estudar e repensar o que é estratégico nesse momento e quais são os nossos próximos passos. Então, a gente está dizendo para a nossa juventude, esse é um momento histórico para nós, né? A nossa tarefa sempre foi a de produção de alimentos, então, nesse momento, a juventude, o povo do campo, ele cumpre um papel fundamental, que é levar alimento para o povo da cidade, né? Enquanto estão na cidade, o povo do campo continua trabalhando, continua produzindo. E a juventude cumpre essa tarefa. Então, a gente está se dividindo nesse período, eu estou aqui mesmo em Oeiras, a gente que está nas universidades, aí a gente sabe a quantidade de tarefa que a gente tem para fazer, mas também aproveitando para botar a mão na terra, né? Estamos aí hoje mesmo, a manhã toda, com a mão na terra, porque esse é o momento também da gente produzir, porque a gente sabe a situação que se encontra o povo da cidade, né? O povo da periferia, olhando o desgoverno que a gente tem atualmente no Brasil, que não liga, não se importa com o povo das periferias, não se importa com o povo do campo. Então, nesse momento, a gente tem essa tarefa de produzir alimento para o povo da cidade também. Ok, Francisco, muito obrigado. Gostaria, nesse momento aqui, de registrar aqui internautas de alguns municípios que conseguiram se identificar. Além de Teresina, também internautas de Esperantina, São Félix do Piauí, mandar um abraço para meu amigo Nilson Viana, Piracuruca, não é? Então, de atuação ali do CE, Barra da Alcântara, São João do Arraial, nossa terrinha, Piripiri, Oeiras, Santa Rosa, nossa querida Santa Rosa. Um abraço aí para o prefeito Veríssimo, não é? Então, um abraço aos amigos e amigas aí de Oeiras, né? Além da Francisca, terra aí do deputado Assis, do amigo Edmilson, do Gilmar, do Arimatea Júnior, meu amigo Nelson Júnior, enfim, de Jaicós, um abraço para os amigos e amigas de Jaicós, Marcolândia, terra do prefeito Chico Pitu, Betânia, ali nossa querida Betânia, terra do prefeito Fábio
e da Ascobetânia, então, muitos amigos, Pedro II, Porto, ontem tive uma reunião com a liderança de Porto, e vários outros municípios. Então, no decorrer da live, a gente vai registrando os demais municípios. Bom, mas eu gostaria aqui, nesse momento, de continuar esse bate-papo aqui nessa temática juventude e militância na atualidade, não é? Eu gostaria de ouvir inicialmente, não é inicialmente, porque a gente já está há algum tempo, pedir a Teônia que pudesse falar o que faz o movimento em Disparada, não é? E como que ela iniciou a militância nesse movimento. Então, Teônia, queria que você apresentasse aqui para nós e para os internautas o movimento em Disparada e como é que se dá aí a sua atuação, né? Certo. Então, deputado, o nome é Movimento Popular de Juventude em Disparada. A gente atua com os secundaristas, com o âmbito universitário, e a gente está também inserida nos sindicatos. Mas o nosso foco principal é na juventude que se encontra dentro da universidade. O Movimento Popular de Juventude em Disparada é um movimento nacional. A gente está em mais de 10 estados e a gente vem se somando como uma frente dentro do PT. A gente é um coletivo que vem de juventude do Partido dos Trabalhadores e a gente preza muito pela política, pelo avanço. O papel principal hoje do Movimento Popular de Juventude em Disparada é o destaque da juventude. A gente busca pela oxigenação. Nós acreditamos que precisamos reinventar, precisamos compreender a necessidade de militar, precisamos também trazer que conversar com a base não é mais o diálogo da década de 80. Hoje o jovem não tem mais ânsia de ir para os movimentos, para as manifestações. Eu digo que o jovem já fazia quarentena antes da própria quarentena, porque ele se encontra isolado dentro do quarto, no mundo dele. Então, o Movimento Popular de Juventude em Disparada busca reinventar o movimento estudantil. Quais são os anseios do jovem hoje? Qual o propósito de vida dele? Então, a gente busca reinventar isso. No Piauí, nós somos um movimento muito recente, nós nos encontramos em alguns municípios, mas nós, como eu falei para vocês, aliás, nós pautamos essa nova cara, a reinvenção. O que a juventude está buscando e como ela está buscando? A gente está indo em prol dos nossos anseios, porque sabemos que avançamos muito nos últimos governos petistas, mas o que a gente tem além de conquista? E, para além disso, é preciso compreender que nós não estamos mais numa ascensão de conquistas. A gente anda no momento onde há retirada de direitos, e direitos que são... Quem mais é massacrado é o jovem. A gente tem o quê? A gente tem uma reforma da Previdência que foi aprovada. Quem vai arcar com os custos disso? A juventude de hoje. Então, essa juventude de hoje irá reagir como a esses contextos? O Movimento Popular de Juventude em Disparada busca dar saídas a esses questionamentos. A gente quer se perguntar o que a juventude busca e como ela busca, dar mecanismos de conquistas e lutas que sejam legítimas. Aliás, eu acredito que toda luta é legítima, né? Se existe um grupo de pessoas para contrapor, para opor, para ser a favor, para ser contra, a gente tem uma luta legítima porque é um grupo de pessoas que estão reivindicando algo. Mas o Movimento Popular de Juventude em Disparada busca lutar de forma coerente, sensata e revolucionando, porque as décadas se passam, mas a necessidade de evolução, de fazer revolução, ela se faz presente. Ok, obrigado, Teônia, pelas suas exposições. Queria ouvir a Francisca Silva, do MPA, que ela falasse um pouco o que faz o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, e como que deu a sua inserção, como iniciou a sua militância
e no movimento dos pequenos agricultores. Francisca, é com você. Então, deputado Lima, atualmente eu sou da coordenação e da direção estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores. E o MPA, ele nasce fruto da luta, ele nasce da necessidade dos camponeses, né? A gente sabe que, historicamente, os camponeses, eles foram praticamente esquecidos, né? Numa sociedade capitalista em que a gente vive, a gente sabe dos processos em que os camponeses sempre foram inseridos, né? Desde a falta de política pública, de acesso a coisas básicas como a luz, como a água. Então, o MPA, ele nasce fruto das necessidades dos camponeses e a nossa principal pauta é o alimento, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico, e para você consumir agrotóxico, você precisa ter terra. Então, o Brasil é um país onde tem uma das maiores concentrações de terra no mundo, e isso, claro, influencia diretamente a vida de quem está no campo. Então, a luta do MPA é a luta pela emancipação, pela autonomia dos camponeses, e essa luta ela perpassa principalmente pela questão do alimento saudável, livre de agrotóxicos, a pauta da agroecologia, mas também ela passa por outras questões, como a autonomia das mulheres, da juventude, nessa produção. E eu tive esse primeiro contato com o MPA através da minha família, né? Eu vi um histórico que a minha família, tinha participação na política, participação ativa na política, sindicato, enfim. E o MPA eu conheço através da minha família, né? Que já tinha essa participação. E já faz 5 anos, e dali a gente vê a necessidade que a gente precisa estar organizado, que o povo precisa estar organizado para melhorar a sua vida, né? A sociedade em que a gente vive, ela cria mecanismo para que o povo não se organize, né? E aí a gente não tem a noção da força que é o povo, né? Então, a partir do momento que a gente está inserido no movimento social como o MPA, a gente vê a força que tem o povo do campo, né? A gente se reconhece como sujeitos, né? Que é uma coisa que muitas vezes não acontece. A gente não tem esse conhecimento da força que o camponês, da sua importância, que o camponês tem para contribuir numa sociedade como a que a gente vive. Então, a partir desse momento, eu me insiro aí nas lutas do MPA, contribuindo mais com a juventude, né, nesse processo de organização. É preciso entender que a juventude ela passa por um processo, né, a juventude do campo, que ela é disputada também. A todo momento a gente é disputado por ter a força de trabalho, né, um vigor, por ser mais jovem, e a juventude ela é seduzida e são criados todos os mecanismos para que a juventude vá embora do campo. E aí a gente volta a reforçar. Nós, quanto jovens, nossa tarefa principal, a juventude que está no campo, é produzir alimento, né? Então, ao mesmo tempo que tem uma sedução para que a juventude vá para a cidade, ser mão de obra barata, o MPA vem fazendo esse trabalho de conscientização, de formação, que a nossa vida, a nossa formação está lá no campo, na produção de alimento saudável. Então, a gente passa a fazer esse processo de formação com a juventude. Claro, na luta por políticas públicas, né, deputado Lima? Porque quando você olha para a situação do campo, não tem políticas públicas que beneficiem diretamente a juventude, muito pouco, né? Agora, a gente nesses últimos anos, passou por um processo de acessão, né, em relação às políticas públicas, inclusive a gente hoje tem políticas públicas, projetos para a juventude nas nossas bases, mas infelizmente a gente vem, principalmente de 2, 3 anos para cá, a gente vem nesse processo, né, de retrocessos para a classe trabalhadora, e é claro que a juventude está diretamente afetada nesse processo, né? O governo que vê a juventude, né, como mão de obra. Então, a nossa tarefa é essa, da produção, principalmente da produção de alimento saudável. Ok, Francisco, muito obrigado.
Gil Queiroz, natural de Monte Alegre, um homem que hoje milita em movimentos da igreja e também faz parte da Secretaria de Formação do Partido dos Trabalhadores, não é? Então, Gil, queria que você contasse aí como é que se deu o início da sua militância, né? E o que de fato você faz, se você acredita, e como é que você vê essa relação atual, nesse momento atual, da fé e da política, né? Já teve, então gostaria de passar para você, Gil. Muito bem, deputado Lima. Então, eu iniciei a minha militância política, eu digo assim, como cidadão na sociedade, através dos grupos de jovens da Pastoral da Juventude, da Igreja Católica, né? Meu primeiro grupo de jovens foi o grupo Queiroz, por isso que veio o nome Queiroz. Aí, o nome Queiroz não é do meu nome, é do meu primeiro grupo de jovens, da qual fiquei conhecido. É o Gil do Queiroz, é o Gil do Queiroz. E aí, essa Pastoral da Queiroz mesmo. Kairos é tempo de Deus, tempo da graça, significa tempo de Deus, tempo da graça. Bem. E aí esse Kairos foi assim o início de muitas coisas, porque foi ali na Pastoral da Juventude que eu aprendi que nós tínhamos que ter uma relação de busca de justiça social, de bem comum, através também da catequese dos padres italianos, que é uma das minhas primeiras paróquias de atuação foi a paróquia São João Evangelista, né? E lá tinha a missão dos padres italianos, e a PJ ela conseguiu nos colocar dentro de uma pauta que foi a primeira pastoral, acho que um dos movimentos de juventude a discutir políticas públicas para a juventude, né? Nos grupos de jovens, na década de 80, depois 90, quando vieram falar em políticas públicas de juventude, a Pastoral da Juventude já discutia há um bom tempo as políticas públicas de juventude. Por quê? Porque a Pastoral da Juventude trazia ali uma problemática social dentro que a juventude estava inserida. E se a gente quer resolver os problemas da problemática social, só resolve com política pública, que a política pública ela acontece e se incide politicamente através disso. E aí, dentro do passei a coordenar prioritariamente o grupo da região, depois da forania, e depois da Diocese. Fui coordenador da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Teresina, do setor Juventude, e pela coordenação da Arquidiocese eu fui eleito 2 vezes presidente do Conselho Municipal de Juventude de Teresina, né? 2 mandatos. Fui ali muito perseguido, vamos dizer assim, muito amado por uns e odiado por outros, porque o governo, vamos dizer assim, a gestão me odiava, mas a militância da juventude estava sempre comigo, conseguimos fazer várias audiências, fazer várias denúncias do Ministério Público, conseguimos a efetividade ali naquele período que eu quero aqui destacar, junto com o Conselho da realização do projeto de juventude de entidades, onde os projetos de políticas públicas para a juventude, para a entidade de políticas para a juventude, do programa Minha Primeira Carteira, garantiu várias coisas pelo Conselho Municipal da Juventude, mas dentre elas, sobretudo, destacando a criação de um comitê de enfrentamento à violência da juventude negra, porque na época também eu era referencial do programa Juventude Quer Viver. Então, dizer que a minha militância política hoje eu devo toda a Pastoral da Juventude. Eu acho que eu fui secretário de formação política do PT, viu, deputado Lima? Mais jovem da história do Partido dos Trabalhadores. Uma tarefa assim difícil, uma tarefa desafiadora, né? E que quando eu fui convidado pelo meu grupo político a ser secretário de formação, eu até me questionei se eu de fato se seria mesmo meu nome que estava sendo posto para isso. E aí todo mundo me disse que acreditava em mim, que eu poderia ser, e a gente está aí rompendo barreiras, né? Sabemos que há muitos desafios, e sobretudo... Fazendo um bom trabalho. Obrigado. E sobretudo, de fazer com que o PT possa ressignificar a sua luta, porque o que nós temos de construção política, de políticas públicas de Estado brasileiro, tem ali um pedaço do Partido dos Trabalhadores e que passou pela formação política da base, de uma juventude que era engajada nos movimentos, na luta do seu povo, né? E que hoje ela precisa se comprometer, esse partido precisa se comprometer com a transição geracional, para que nós possamos garantir o protagonismo da juventude acontecer hoje,
né? Então, eu acredito que um dos grandes desafios é esse, é ressignificar a luta do PT nas bases, na relação que ele tem com a sociedade, os movimentos populares, e a juventude está inserida nesse contexto. Embora a juventude esteja dentro de um contexto ainda de medos, né? Aqueles medos que a Novaes trazia naquela época, o medo de sobrar pela questão do desemprego. A juventude permanece com esse grande medo. Hoje o jovem quer ter emprego e ele permanece com esse medo de sobrar pela questão do desemprego. O medo de estar em um ambiente desconectado. Todos nós que somos jovens temos um grande medo de estar em um ambiente desconectado das redes do mundo, né? E o outro maior medo da juventude, que são os três caracterizados, é o medo de morrer pela questão da violência. Hoje o jovem morre todos os dias, em todos os cantos e recantos desse país, sobretudo a juventude negra. E não é bala perdida, não, é bala achada, né? Bala na cabeça, no coração. E muitas dessas mortes são relacionadas por falta de políticas públicas efetivas. E eu dou assim muitas graças à Pastoral da Juventude do Brasil, que me deu a bagagem necessária, a formação política para militar em vários campos da igreja, da sociedade e no partido político. Porque militar no Partido dos Trabalhadores, sem ter tido uma base popular, uma base de construção coletiva, não seria a mesma coisa, com certeza. Então, essa experiência eu vou levar para toda a vida. Com certeza. Diz que a informação, que o conhecimento, na verdade, é uma coisa que você pode até repassar, mas que você não herda, então está sempre com você, né, em crescimento. Bom, eu gostaria nesse momento também de agradecer mais alguns outros municípios que nos acompanham nesse momento, internautas do município de Batalha, de Ipiranga, de São José do Divino, também de Valença, Picos, de Paulistana, nesse momento que nos enviou mensagem. Então, quero aqui agradecer vocês por estar nos acompanhando essa 20ª primeira live, que tem como tema hoje, como pauta, é a questão da juventude e a militância na atualidade, né? Com ênfase. Temos aqui 3 convidados, aliás, um convidado e 2 convidadas, né? O Gil Queiroz, que tem uma militância tanto a nível do Partido dos Trabalhadores como a nível da Pastoral da Juventude, e a Francisca Silva, que milita no movimento dos pequenos agricultores, né? Ela que está nesse momento em Oeiras e que tem uma atuação nessa região. E a Teônia Pereira, que se encontra agora em Campo Maior, mas que tem uma militância no movimento da juventude, o movimento Juventude em Disparada, que tem uma ligação com o movimento popular, mas também com o movimento estudantil. E aí, minha querida Teônia, nesse momento, a primeira, aliás, vou começar agora com a Francisca, né? Nós estamos vivendo, e o que mais a gente escuta nesse momento é que nós vamos viver um novo normal, não é? Então, a gente está escutando demais, é uma palavra até na moda, não é? Então, nós tivemos a pandemia, estamos enfrentando ainda a pandemia, fomos para o isolamento social, discutimos muito a questão da estruturação da rede de saúde pública e até privada no Estado, tratamos a questão da sobrevivência de muitas famílias, inclusive soube que o MPA fez um trabalho importante na distribuição de mais de 20 toneladas de alimentos aí na região de Picos, Oeiras, e outras áreas, né? Uma bela iniciativa de solidariedade. E também, e agora nós estamos nos preparando para sair do isolamento social. E o que se ouve é que nós vamos enfrentar muitas dificuldades, né? Segundo o que a gente tem ouvido aí os especialistas, que é um aumento grande do desemprego e os registros no número de pessoas que pedem seguro-desemprego comprovam já isso, não é? Os dados do Cadastro Geral de Emprego do CAGED também. E na área rural, esse novo normal aponta para onde, especialmente em relação à juventude? O que é a juventude? Como é que a juventude está se organizando, ou como que vocês estão trabalhando isso para enfrentamento desse novo normal? O que
que você tem a nos dizer sobre isso? Então, Francisca Silva. Então, Lima, primeira coisa que a gente deixa claro quando a gente conversa com o nosso povo, com a nossa base, o Brasil ele já vinha, né, enfrentando uma crise desde o golpe de 2016 e aqui no Vale a gente ressaltar quais eram os motivos, porque nós já sabemos quais foram os motivos do golpe em 2016, né? E a gente está vendo isso na prática. Então, a partir de 2016, o Brasil ele começa a se aprofundar nessa crise com a retirada de direitos da classe trabalhadora, né? E aí, para nós do campo, uma das primeiras coisas que nós sofremos, o impacto que a gente sofre é com a fechada do MDA, né? Que era o ministério que dialogava diretamente com a agricultura, né? E foi um dos primeiros baques que o povo do campo sofreu. Então, a gente veio de um processo de perda de direitos para a classe trabalhadora. Claro, com a pandemia, essa crise, com certeza, ela vai se aprofundar. E a gente tem um governo que não cria saídas nesse momento, não tem a capacidade, a gente tem que deixar isso bem claro, em todos os espaços que a gente tiver, a gente tem que dizer isso. É um governo que ele não tem saída para a crise, para a classe trabalhadora. Pelo contrário, ele está mandando o povo morrer, ir para o matador, porque a partir do momento que a gente acompanha tudo que aconteceu em outros países e a gente vê a postura de um presidente e a postura de outros líderes mundiais, e a gente compara com o que a gente tem no Brasil, é um governo da morte, né? Que não se preocupa. A gente sempre diz para o nosso povo, numa sociedade que nem essa, uma sociedade capitalista, com líderes como aquele coisa, que eu não vou citar o nome, a economia, o lucro, o dinheiro vai estar sempre acima da vida. E é o que a gente vem acompanhando nesse momento. Então, a gente, enquanto movimento, a gente sente a necessidade de organizar a nossa base para o enfrentamento dessa crise. E a gente espera que esse novo normal que vem aí, a gente vai lutar por isso, que ele seja mais esperançoso, que ele seja melhor para a classe trabalhadora. Porém, isso depende da organização do povo, da classe trabalhadora, não só do campo, mas também da cidade. Então, nesse momento, a gente vem pautando políticas públicas para o campo, que beneficie o povo do campo, a juventude do campo. Então, pensar políticas públicas. Mesmo com o governo desse, a gente sabe que é difícil, porém a gente tem que pautar nesse momento a questão das políticas públicas voltada para a agricultura, né? O PA, por exemplo, é uma dessas saídas, né? Onde a gente consegue vender nossa produção para alimentar o povo da cidade. É uma das formas. Então, nesse momento, a gente vem pautando a questão do PA, do PENAI, que são políticas públicas que elas vão beneficiar a juventude do campo também nesse momento. A gente sabe que é difícil por conta de um governo que a gente tem, porém, para a classe trabalhadora, para o povo do campo, nunca foi fácil, né? As nossas conquistas sempre foi através de muita luta. E não é agora que o camponês, que a camponesa vai baixar a cabeça diante de um governo. Então, a gente está se articulando, nós estamos fazendo as campanhas de mutirão contra a fome que a gente vem fazendo aí, que a gente, aqui no Piauí a gente já doou mais de 20 toneladas de alimento em parceria com o governo, vale ressaltar, em parceria com a SAF, né, que é a Secretaria de Agricultura Familiar, que vem nesse suporte aí, onde a gente conseguiu distribuir e levar alimentação para o povo das periferias, principalmente. Ok, Francisco, muito obrigado. E vamos passar a próxima pergunta aí para o Gil. Mas antes disso, eu gostaria de registrar aqui uma mensagem deixada aqui pela Neide Carvalho, que diz o seguinte: um abraço ao deputado Lima, parabenizo pelo trabalho, a Teone, ao Gil, uma saudação especial à Francisca, do MPA, a qual eu admiro demais por ter tido a honra de estar ao lado dela em momentos marcantes da luta, da nossa luta. A Aparecida
Balduino diz que Gil é um exemplo de jovem, né? E outros comentários, né, falam do trabalho importante do movimento Disparada, aí coordenado pela Teona, né? Então, acho que é uma mensagem aqui do César. Bom, um abraço aqui também para o João Afonso, acho que é o João Afonso de Oeiras, né? E também para o Adilson, do Coletivo de Educação, militante do setor de educação do Movimento Sem Terra, aqui em Teresina. Ô, Gil, a gente tem ouvido demais acerca de um crescimento enorme do fundamentalismo religioso, que vem, eu não sei se tem crescido o fundamentalismo, ou se ele tem se assumido mais, e inclusive reforçando algumas posições que hoje são seguidas pelo governo, que resulta na discriminação, no corte de recursos para as políticas públicas, não é? Então, na violência, enfim, inclusive em algumas teorias por demais conservadoras. Então, é possível conciliar militância política e religião? Em que ponto elas se assemelham, em que ponto se diferenciam, né? Então, gostaria que você colocasse essa reflexão, né? Qual é o seu ponto de vista sobre isso e qual é o papel da fé e da política nesse momento onde o Brasil, digamos, agoniza com prejuízo, perdendo algumas conquistas históricas do povo brasileiro. Então, era com você, Gil. Muito bem, deputado Lima. Uma pergunta assim bem complexa, né? Bem, vamos dizer assim, que coloca nós dentro de uma conjuntura de eclesialidade de duas vertentes, que eu acho que é importante dizer, mas o fundamentalismo religioso, ele tem de fato se evidenciado com mais precisão nessa atual época que nós estamos vivenciando. Sobretudo porque nós temos aí um presidente da República eleito por um fundamentalismo político, religioso, né? E que esse fundamentalismo é feito por as igrejas protestantes, diga-se de passagem, que hoje atuam de forma massificada e, vamos dizer assim, bem enraizada, como outrora atuavam as nossas chamadas SEBs, comunidades eclesiais de base. Isso é importante dizer. E dentro do nosso âmbito de igreja católica mesmo, nós sempre tivemos aí duas alas da nossa fé. Né? A ala que liga a teologia da libertação, Igreja, Fé e Vida, que é essa que eu acredito bastante, fundamentada aí por Francisco, por o próprio Boff, né? E por muitos outros teólogos da nossa realidade, que quer aproximar o Evangelho de Jesus à realidade da fé. E a realidade da fé, ela está dentro de um contexto social e político, porque Jesus foi o maior revolucionário da história, foi jovem, viveu numa sociedade política, enfrentou os desafios da política daquela época, e ele não morreu de dor de barriga, como nós sabemos, né? Ele foi assassinado, foi um preso político. E é nesse contexto que a gente também coloca a nossa ligação de fé, e sobretudo do jovem. E eu até acredito que todas as ousadias no âmbito de evangelização e de fé, envolvimento de fé e política, ela partiu de um estado de juventude. E aí, nesse contexto, nós tivemos desde a década de 80, né, até ali em 2013, um pontificado assim bem da ala conservadora. E aí agora nós ainda estamos nessa ala da transição. Digamos que esse pontificado do Papa Francisco na Igreja Católica é a ala da transição. Transição onde ele apresenta uns novos areópagos da evangelização, né? A igreja doméstica, a igreja da Amazônia, a igreja que dialoga com vários povos, né? Mas ele só tem apenas 7 anos. E 7 anos ainda de enfrentamentos dessa ala conservadora e fundamentalista, também dentro da própria igreja. Então, nós tivemos quase 30 anos de pontificado de uma ala conservadora, e inclusive esses não se aceitaram a retroceder ainda a concílios de Trento, a desconsiderar o Concílio Vaticano II dentro da dinâmica da teologia dos pobres, daquela que dialoga com toda a sociedade. Então, isso é um contexto muito mais complexo. Porém,
nós estamos vivenciando, eu costumo dizer isso, um verdadeiro kairos com o Papa Francisco. Ele tem sido o maior líder mundial, e a gente pode dizer isso com bastante veemência. Ele não se atém em dizer, em se pronunciar com qualquer situação de injustiça que atua, como o próprio Evangelho atuaria nessa situação. E aí cabe a nós cristãos, leigos e leigas, da qual eu sou fiel cristão leigo e leiga, aqui representando o Conselho Regional, posso dizer, para nós o campo privilegiado é o campo da política. Já diz os documentos, já diz o magistério da própria igreja, a conferência da CNBB, o nosso próprio conselho, que a política é o campo privilegiado dos cristãos leigos e leigas. E ela está como está, às vezes como está, porque nós cristãos não participamos da política. Então, é o campo privilegiado dos leigos e leigas, por quê? Dos cristãos leigos e leigas, por quê? Porque o padre tem a missão de assumir sua vocação. O cristão bispo tem a missão do seu episcopado de assumir a vocação. E nós, cristãos leigos e leigas, temos ali a missão de colocar em prática o anúncio e a denúncia do Evangelho de Jesus, praticando a boa política. E as várias políticas públicas que nós temos nesse país, e eu acredito que no mundo, elas se incidiram politicamente com a contribuição da Igreja Católica. Por exemplo, nós podemos aqui citar a lei de ficha limpa. Por exemplo, se não fosse a Igreja Católica, não teria se efetivado a grande questão de combate à corrupção nesse país. As questões de direitos humanos no país, ela se expandiu com as intervenções da Igreja Católica. A Pastoral da Juventude do Brasil foi a primeira a presidir o Conselho Nacional de Juventude quando foi criado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Pastoral da Juventude foi aquela que começou a discutir as políticas públicas e construir também junto o texto do Estatuto da Juventude, que foi sancionado pela presidente Dilma em 2013. Então, tem aí muitas mãos que atuam diante de uma fé enraizada, aquela que liga a fé que se importa com aquele que está além da igreja-templo, além das quatro paredes da igreja. Então, hoje, o que é mais difícil para nós vivermos como cristãos leigos e leigas, relacionando fé e política, é combater o individualismo da fé, digamos assim. É o corporativismo, o grupismo, é aquela fé isolada que eu quero me salvar, mas não quero que o outro se salve. Então, isso tem na nossa igreja, isso tem nos campos de religião. E nós precisamos combater isso porque essa não é a boa religião. E para finalizar esse texto, que eu acho que nós temos muito ainda a discutir com relação a isso, é com a frase aqui do Boff, que o Boff diz: qual é a sua religião? É aquela que te faz melhor. Então, a religião que te faz melhor é a melhor religião para você atuar com a sua fé. Ok, Gil, muito obrigado. Eu vi agora a Teônia. Teônia, nós temos acompanhado aí uma onda de ataques à universidade, e a juventude, a militância, o movimento estudantil sempre teve um papel fundamental em defesa da universidade pública, e gratuita, e a gente vem enfrentando essa onda de ataques, desde o corte de recursos, pela a emenda constitucional 95, que tirou aí uma quantia enorme de recursos da educação e da saúde. Agora nós já estamos pagando isso na área da saúde e certamente na área da educação. Tivemos o ataque aos estudantes, então feito pelo próprio presidente, e agora recentemente, essa semana, tivemos aí a medida provisória 979, que autoriza o ministro da Educação a escolher de forma biônica os reitores no tempo da pandemia. Mas isso, então, como é que você avalia tudo isso? Como é que os estudantes estão se mobilizando para enfrentar esse desmonte da universidade pública brasileira, principalmente? Então, eu queria lhe ouvir sobre isso, Teônia. Então, primeiro, a gente deve se atentar que isso por que está ocorrendo? É um cumprimento à agenda neoliberal que ocorre desde a queda da nossa presidenta Dilma, Desde quando a Dilma foi derrubada, eles tinham um propósito. E sabiam que esse propósito principal era onde?
na educação, tirar o senso crítico, tirar o direito de pensar das pessoas, tirar o que discerne o ser humano. Porque, assim, um estado como o nosso, o estado do Piauí, olha o que o nosso estado era e o que o nosso estado é. A cultura de educação, a cultura de universidade, a cultura de ir às escolas que se difere completamente hoje. Então, atacar as universidades é atacar o povo brasileiro, é atacar o povo nordestino que teve tanta ascensão nesse momento, que é destaque nas universidades, que é destaque em tudo que faz. O congelamento dos gastos, para mim, foi uma forma clara de ressignificar os interesses dos homens que sempre mandaram nesse país. Então, a gente tinha uma presidenta eleita democraticamente, ela foi derrubada com o cumprimento de uma agenda neoliberal, atender os interesses dos que têm, porque é inaceitável que um pobre pense e que um pobre perpasse conhecimento, que ele seja provedor de conhecimento, que ele seja capaz de discernir o que está havendo politicamente no nosso país. Então, os ataques aos estudantes, quando o presidente da República ousa dizer que a universidade é um lugar de orgia e onde você só encontra entorpecentes, é uma pessoa que com certeza não frequenta esses espaços. As universidades como um todo são espaços onde há pesquisa, inovação, conhecimento. É na USP que se está sendo pensada a vacina para o Covid. São instituições que ele queria desmontar, que se pensa alternativas para o momento. É o MST que está fornecendo alimento para as pessoas. É através do cadastro do Bolsa Família. E também é através do Bolsa Família, do cadastro único, que ele está conseguindo atingir as pessoas com auxílio emergencial. Vocês imaginam se não fosse o cadastro único, como nós iríamos atender tantas famílias que estão sendo atendidas? E preciso compreender que os ataques, ele ocorre diretamente à universidade, mas ele quer, em especial, atacar a sociedade como um todo, porque ele quer que o povo seja subserviente, ele quer um povo calado, ele não quer um povo consciente. Nesse momento, a gente se organiza de forma virtual, né? Algumas pessoas estão se mobilizando, indo para atos, outras não. Eu, por exemplo, tenho 4 fatores de risco, não posso estar na rua, mas estou me mobilizando, mobilizando a minha base, mobilizando o meu povo, mobilizando a sociedade em geral para debater esses assuntos, divulgando todas as medidas provisórias que o Senado coloca para a votação popular, fazendo lives debatendo assuntos importantes, disseminando conhecimento, e ver que entidades como a CNPq e a CAPES estão sendo atacadas, ver cientistas perdendo as suas bolsas, pesquisadores que seriam possíveis de pensar uma alternativa nesse momento, é lastimante. Mas a juventude não se cala, a juventude já teve muitas conquistas, como o adiamento do Enem, que foi uma conquista da UBS, uma conquista da UNE, que houve uma mobilização nacional, na qual ocorreu dentro de casa, todo mundo com a hashtag AdiEnem. Então, a gente está tentando vivenciar esse momento, driblando as situações e tentando sobreviver, porque acredito que o principal papel, não só da juventude, mas do povo pobre brasileiro, em especial nordestino, é sobreviver. Como está sendo a nossa sobrevivência nesse momento? Porque ela não é fácil e o movimento estudantil ele se faz presente nos diversos espaços. Porque o estudante não é só o estudante que está entre média nos seus 20 e 25 anos. O estudante, nessas suas diversas idades, vivenciando suas diversas universidades. É a estudante que é mãe solo, é o estudante que perdeu o emprego e não tem como se manter. Então, são diversas preocupações que cabe a nós, que está compondo essa frente, que sempre está reivindicando a luta do povo, a luta dos universitários,
a luta do povo do campo, a luta da pastoral da juventude. Cabe a nós estar sempre reivindicando os interesses da totalidade. Ok, Teone, muito obrigado. E vamos agradecer aí todos os internautas, né? E eita que o tempo urge, né? Já chegamos a 1 hora e vamos ter que fazer a rodada, digamos, para fazer o fechamento, né? E eu gostaria de começar essa rodada aí com o Gil, né? Gil, nós estamos acompanhando agora, a partir de um assassinato de uma pessoa nos Estados Unidos, né? Uma onda de manifestações contra a discriminação racial, né? Então, inclusive, foi motivo da nossa live aqui na quarta-feira, onde tivemos ilustres convidadas, né? E debatemos sobre isso. Mas essa é uma temática, não é? Nós estamos vendo aqui no Brasil uma onda discriminatória liderada pelo governo, não só contra os negros e as negras, mas os pobres, a juventude, enfim. Então, e nós estamos ouvindo que o mundo e a economia do mundo vai sofrer muito com a pandemia, né? Então, o período de isolamento, o fechamento de empresas, né? O desemprego, que estima-se aqui no Brasil, vamos ter pelo menos mais 5 milhões de pessoas desempregadas. Então, qual é, na sua avaliação, qual é o papel, o lugar da juventude nesse momento aí, sobretudo da juventude, para fazer frente a esse desafio trazido aí pela pandemia, não é? Então, que, a meu ver, não é apenas o reflexo de uma questão do vírus. Os golpes, o conservadorismo, essa onda toda de enfrentamento à discriminação racial, o mundo está em crise em várias situações, né? Então, que desafio? Qual é o papel da juventude nesse momento, não é? Então, eu gostaria que você pudesse fazer referência a isso, meu querido Gil. Muito bem, deputado Lima. Eu acredito que, desde já também já agradecendo a participação, mas colocando que a juventude, o papel da nossa juventude hoje, nesse atual cenário político nacional, pós-pandemia e de enfrentamento a essa pauta neoliberal do governo federal, é sobretudo de dialogar com as diversas juventudes. Hoje nós temos uma pluralidade de juventudes espalhada no nosso país e de diversas organizações específicas. São várias as organizações e entidades que trabalham a política pública de juventude e a discussão da pauta da juventude. Nós mesmos, na Igreja Católica, temos 70 expressões de juventudes. São, no caso, 69 além da pastoral da juventude, para você ver a diversidade que temos de juventudes. Eu acredito ainda que, se a juventude pautar, né, a derrota do neoliberalismo, a derrota do fascismo, a derrota do racismo, ela consegue derrotar, porque foi a juventude que enfrentou e encabeçou as diretas já. Foi a juventude que encabeçou as maiores lutas do povo brasileiro. Foi a juventude que, em 2013, repaginou a política brasileira, porque as manifestações do movimento Passe Livre, ela deu um outro tom à política brasileira, e quem negligenciou aquelas movimentações até hoje paga para ver que se pudesse ter feito diferente. E nesse contexto, nós temos que entender que, se a gente não compreende a etapa de transição geracional, onde quer que nós estejamos, e se a gente não faz com que ela aconteça com o protagonismo e a ousadia da juventude, ou seja, nos fortalecendo a juventude com a experiência, fortalecendo a juventude com a estrutura, fortalecendo a juventude com as ideias que ela tem, nós não vamos conseguir derrotar isso que está posto aí. Isso é claro e evidente. Então, a juventude precisa desse apoio, né? É dessa confiança, é dessa esperança depositada. Eu digo isso porque eu, outrora, tive todas essas ideias, essas ousadias, essas determinações,
essas formas, muitas vezes, até de desconhecer como é que a gente faz. E hoje o meu papel como assessor na Pastoral da Juventude, porque a PJ traz isso dentro do seu processo de caminhada, é que quem já teve a experiência pode acompanhar através da assessoria, ajudando no protagonismo do jovem, é que nós possamos estar ali fortalecendo na construção do protagonismo e da ousadia da juventude. E isso garante a transição geracional. E aí nós temos que, inclusive, reencantar a juventude ou despertar novamente a juventude para a consciência política. E essa consciência política é a do envolvimento, né? A da participação. Porque o jovem hoje não participa da política, muitos deles que se dizem apartidários, porque não acreditam mais na política. E porque acham que a representação política da juventude ela vem do cacifismo, do familismo, né, do fisiologismo e do corporativismo, que de fato vem, que nós sabemos que vem. E aí é nosso dever, é nosso papel, com a experiência que temos e que construímos um processo histórico, pautar isso de forma correta e talvez de uma forma orientativa, né? Porque sem a juventude brasileira nós não vamos conseguir derrotar essa pauta neoliberal que aqui a Teônia tão colocava, e não vamos conseguir derrotar esse governo que é racista, que é homofóbico, esse governo que não pauta os direitos humanos, esse governo que não pauta a educação, né? E nós temos hoje uma realidade de juventude que desconhece as 2 últimas décadas, né? Ela desconhece o processo histórico e a memória histórica das últimas décadas e conquistas. Por exemplo, tem delas que nem sabem que existe o Estatuto da Juventude e que muitos jovens derramaram o seu sangue para aquilo. Tem muitas delas que não sabem que foi no governo Lula que o termo jovem foi incluído na Constituição desse país, né? E aí acha que tudo caiu de mão beijada do céu numa chuva. Não, muito sangue foi derramado, muito suor e muitas lutas. E é preciso que a gente faça esse retrospecto dessa memória histórica para essa juventude que está aí. Mas, prioritariamente, ouvindo ela e dizendo o que ela quer pautar para a política brasileira, porque ela está desacreditada com o processo da política brasileira, por acreditar que tudo isso é corrupção. E aí, eu queria finalizar essa minha fala aqui, que eu acho que foi muito boa, essa live do deputado Lima, essa proposta do deputado Lima em dialogar várias temáticas com a juventude. Eu quero parabenizar o mandato dele mais uma vez. Inclusive, foi através do deputado do mandato Lima que o nosso Conselho Estadual, né, conseguiu apresentar a proposta de que está tramitando na Assembleia de alteração da lei do Conselho Estadual de Juventude, que está tramitando aí, para que todos os territórios do estado do Piauí possam ter a participação e a representação da juventude no Conselho Estadual, que isso também é um grande valor, e a gente agradece também aí o mandato do deputado Lima, né? Então, esse ano de 2020 é um ano atípico, porque era para ser um ano atípico, porque era um ano de conferências de juventude, o maior espaço de construção, de efetivação da política pública de juventude. Eu tive o prazer de ser escolhido por currículo, né, diga-se de passagem, nesse governo federal, como mobilizador nacional das conferências de juventude no Piauí, da região norte, de Valença até aqui no litoral. E junto comigo tem o Iago, que é o Iago lá de Alegrete do Piauí, que vai ser mobilizador da região sul. Mas as conferências estão suspensas, é um projeto junto com a Unesco. Ontem a Unesco também entrou em contato com a gente para a assinatura desse contrato, um contrato de cooperação e de compromisso com a juventude, porque a juventude do nosso país ainda é a que mais morre, não é a que mais mata, como a gente vê nos discursos do Congresso Nacional, é a que mais morre. E a que mais morre é a juventude negra, é a juventude pobre, porque ela tem cor e ela tem classe social. E nós não podemos nos conformar com isso, e as conferências elas vão acontecer pós-pandemia, e será o espaço de maior deliberação da política brasileira, embora em um governo que não considere o monitoramento e a efetivação da política como deveria considerar. Mas é nosso papel fazer com que ela aconteça. E aqui eu deixo a provocação para todos os municípios do Piauí realizar as conferências, quando assim for possível, da maneira presencial, porque existe uma proposta dela ser virtual. E no corpo a corpo, no diálogo, inclusive na pauta do envolvimento, nós conseguimos pautar o que a juventude de fato quer para a política desse país, né? Então, mais uma vez, agradeço ao deputado Lima
a todos, a Teônia, uma grande companheira, a Chiquinha, que é de muitas e muitas lutas, né? E eu muito me orgulho com a participação de vocês, tanto no movimento estudantil como no campo e na cidade, como vocês fazem. Muito obrigado, desde já. Ok, Gil, muito obrigado, né, pelas suas contribuições e ponderações. Quero, só para poder ficar claro, o projeto de lei que apresentamos, ele teve que ser aprovado como indicativo de lei. Então, ele é encaminhado para o Palácio do Governo, para que o governo apresente um projeto, porque lá as alterações lá era atribuição do Executivo. E foi encaminhado. Então, agora, esse projeto sobre o Conselho Estadual da Juventude está no Palácio de Karnak. Vamos acompanhar tão logo retome isso, para que o governador possa, a partir dali, transformá-lo em lei. Bom, quero aqui agradecer também as mensagens recebidas da Aline Barros, de outras pessoas, do Vicente Gomes, do Durval Moura, da Ianara Evangelista, nossa querida Ianara, que parabeniza aí a todos os expositores, né, assim como da Patrícia Vasconcelos, da Janaína Menezes, enfim, são muitos aqui os que estão enviando mensagens e se congratulando aí com os expositores e com o nosso gabinete digital. Bom, eu gostaria nesse momento de ouvir a Teônia, não é? Então, Teônia, nós temos, deixa eu ver se eu fiz aqui uma confusão, não é a Teônia, é a Francisca, aliás. Desculpa, é a Francisca. Eu estou pegando aqui uma sequência para poder facilitar nem todo mundo. Então, Francisca. Os dados mais recentes do IBGE colocam que no campo nós temos cerca de 700 mil pessoas abaixo da linha de pobreza. Isso representa aproximadamente quase 25%, quase 25%, é mais de 20% da população do nosso estado. E certamente o desemprego ele é uma das consequências mais drásticas que a gente tem sempre que tem uma grande crise dessa. O capitalismo ele trabalha com base em lucro, então se muita gente foi desempregada e na maioria das vezes os jovens terminam sendo os mais penalizados, ou porque eles não têm novas oportunidades, ou porque, às vezes, uma empresa demitir quem é um chefe de família e demitir alguém que só termina recaindo sobre a juventude. E quando se trata da juventude rural, isso ainda é uma situação mais grave. Como é que você avalia, nesse momento de crise dos programas sociais, de uma crise política, de violência e de discriminação, e com uma ameaça de desemprego, como é que o jovem rural tem que se inserir nesse momento e enfrentar aí esse desafio e fazer a militância? Então, eu queria lhe ouvir aí como representante do MPA. Então, Lima e a todos que estão nos assistindo, realmente os desafios são grandes para nós quanto juventude. A gente vive esse processo de extermínio, né, da juventude negra, que ela existe também no campo. A gente vive esse extermínio também da juventude do campo, por conta dos conflitos que existem no Brasil, e eles tendem a aumentar. Com essa proposta de governo que a gente tem, os conflitos no campo, a tendência é eles aumentar. E aí a gente precisa, como o Gil já falou, esse processo do reconhecimento, né? Que a juventude precisa ter, desse engajamento. A gente sabe o processo que foi passado em respeito à própria política, aos movimentos sociais. Porém, a tarefa nossa, quanto sujeitos de uma consciência já de sociedade em que a gente vive, é fazer essa formação, porque realmente o período ele é difícil para nós, e nesse momento não é diferente. Aí, nós, quanto MPA, a gente está pautando
junto com outros movimentos sociais do campo, o Plano Safra Emergencial, que aí é um programa no valor de 500 bilhões de reais, que é voltado para o abastecimento popular e ajudar o povo do campo nesse processo de crise que vai vir e que o jovem, que a mulher, o povo do campo vai ser muito afetado nesse processo. Então, para nós, é um desafio a gente, mesmo nadando contra a corrente desse governo, e a gente quer deixar também o papel que os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, vem fazendo de enfrentamento junto com os movimentos sociais lá na Câmara, porque tudo que esse governo vem, o Enem, essa questão dos reitores da universidade, por exemplo, foi pressão, e aí os nossos deputados das nossas bases estão ajudando muito nesse processo, enfim. E aí a gente está nesse processo de pautar algumas políticas públicas, né, nesse momento. Então, o Plano Safra Emergencial, para nós, ele é essencial nesse momento de enfrentamento da crise, para que a gente consiga sobreviver nos próximos períodos que não serão fáceis. Então, assim, para nós, a gente sabe que essa conta dessa crise, a gente sabe quem é que vai pagar, que é o povo pobre, o povo das periferias, o povo do campo, é quem vai pagar a conta dessa crise. E para isso, a gente precisa estar organizado, porque só o povo organizado é capaz de fazer essa transformação nas estruturas da sociedade e avançar nos direitos por justiça social, por exemplo. E aí, nós, quanto juventude, a gente tem que ser protagonista nesse processo. A história ela nos mostra as revoluções, a juventude que aconteceu no mundo. A juventude teve um papel fundamental. Então, a gente, quanto juventude, não deve dizer que está dado a atual conjuntura. A gente precisa transformar esse atual momento que a gente vive. Então, é nós, com os que já têm experiência, mas a juventude ela tem esse papel fundamental. E aí a gente tem as dificuldades, mas a gente precisa, nesse momento, ocupar as redes sociais, que é um espaço de denúncia de tudo que a gente vem enfrentando, do Fora Bolsonaro. A gente tem que estar ali, usar as redes sociais a nosso favor, usar as rádios, usar todos os instrumentos de comunicação, a agitação e propaganda nesse momento de enfrentamento. Então, a gente precisa criar estratégias para sair dessa crise, né? E isso ela tem que ser com muita luta, com muita ousadia. E aí, para terminar, eu gostaria de recitar aqui uma poesia que o Pepe Mujica, uma vez, ele fez, né? E ele falou assim: como seria a condição humana se não houvesse militantes? Não porque os militantes sejam perfeitos, porque tenham sempre razão ou porque sejam super-homens ou super-mulheres. Não se evoquem, não é isso. É que os militantes não vêm para buscar o seu, vêm entregar a alma por um punhado de sonhos. Ao fim e ao cabo, o progresso da condição humana depende fundamentalmente de que exista gente que se sinta feliz em gastar sua vida a serviço do progresso humano. Ser militante não é carregar uma cruz de sacrifício, é viver na glória interior de luta pela liberdade e em seu sentido transcendente. Então, essa é a mensagem que nós, quanto juventude, a gente seja capaz de levar esse punhado de sonho, esse punhado de esperança para o povo e dizer que a gente é capaz, sim, de transformar essa sociedade, de derrotar o Bolsonaro, de derrotar esse projeto de morte para a classe trabalhadora. Então, a gente, como a frase o MPA, a campanha que o MPA diz, fique em casa, aqueles que podem, que nós do campo, os camponeses, as camponesas, os jovens, as mulheres, as crianças, nós iremos seguir, como sempre fizemos, continuar produzindo o alimento do povo da cidade, alimento de qualidade, sem veneno. E fora Bolsonaro.
Tudo bem, muito obrigado, Francisca, e gostaria de ouvir a Teônia sobre um tema que vem suscitando muitos debates, não só no meio social, mas no meio jurídico, no Congresso Nacional e no meio da sociedade, que é a questão das fake news, não é? Então, Teônia, você como uma militante digital também, não é? Então, qual é o papel, como é que você vê qual é o papel da juventude nesse enfrentamento dessa questão da fake news, né? E como é que a fake news tem contribuído para o momento em que o Brasil, esse momento em que o Brasil vive, onde o ódio toma de conta, onde a discriminação, onde é o desrespeito às pessoas, às famílias das vítimas do Covid-19. Então, queria que você pudesse tratar um pouco sobre isso aí na sua fala final, digamos assim. Dilma foi destituída por uma fake news, né? Disseram que nossa presidenta tinha dado pedaladas fiscais e trabalharam em cima disso e em cima daquela mentira, né? Que uma mentira falada mais de 100 vezes se torna verdade. É uma história muito longa. As fake news vêm incorporando o cenário brasileiro desde a campanha do Serra e do Lula. O Serra disseminava fake news pelo e-mail, que naquela época não tinha WhatsApp, né? Ele mandava fake news pelo e-mail e a galera consumia, e em cima disso foi criado o terror. Eu chamo de narrativa de enaltecer Sérgio Moro, de criar notícias falsas em relação à esquerda brasileira, que nós estávamos incentivando as crianças e os adolescentes, me perdão se tiver alguma criança pelo vocabulário, mas a mamadeira de piroca, ganharam a eleição alegando que existia essa espécie de objeto e a sociedade comprou. Mas por que a sociedade comprou essa história? Eu acho que a fake news busca por deslegitimar. E o brasileiro, com a sua pouca leitura, tentando achar argumentos para embasar o seu achismo, ele se afega na fake news. Que a fake news deprecia as pessoas e leva a um comportamento muito humilhante. Então, acredito que os jovens, a juventude hoje, precisa combater, denunciando, inclusive está tendo a CPI das fake news, puxada por uma deputada do PT, uma deputada mulher, que é muito fantástica, que é do Nordeste, e eu fico extremamente feliz que nós possamos estar trabalhando um tema tão recorrente, porque o WhatsApp é uma ferramenta com grande poder de alcance. Como estava falando mais cedo, um vídeo do general aposentado, reformado, tirando as cruzes que estavam como um ato. Enquanto um pai que perdeu um filho de 25 anos veio e recolocou a cruz. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que nos disponibiliza coisas boas e coisas ruins, mas acho que a principal consequência é a fake news. E o que fazer para debater essa fake news? Disseminar a verdade de forma coerente. As pessoas depreciam a Maria do Rosário, mas não sabem que ela foi a ministra que mais reivindicou pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos adolescentes e das crianças. Então, nós precisamos reafirmar, nós precisamos colocar narrativa. É um trabalho de formiguinha. Sai uma notícia, fulano estava dando uma madeira de piroca na escola. Não, fulano não estava dando uma madeira de piroca na escola, porque esse espaço não é feito para isso. Existe uma professora na UFPI, internautas e debatedores e deputados, que dissemina que na Universidade Federal do Piauí há doutrinação dos alunos. E ela afirma isso em pesquisa que fez embasamento, sendo que não há. Se houvesse doutrinação nas escolas e universidades, o presidente da República não tinha sido eleito.
Se houvesse um jornalismo crítico e que tivesse comprometimento com a verdade, a gente não teria elegido esse presidente. Então, existe, por parte da sociedade, muita compreensão, muito afeto pelas mentiras. As pessoas... a pós-verdade, eu acho que é o pior crime que existe na sociedade, porque as pessoas fundamentam os seus individualismos e as suas conclusões. É gente que não faz pesquisa e quer dar sua opinião como embasamento. A pesquisa fala que você precisa ficar em isolamento social, mas as pessoas não. Eu vou usar a máscara e vou sair. As pessoas estão contra a ciência. As pessoas não estão se respaldando. Então, hoje, o principal alvo da fake news, eu acho que é tudo aquilo que se opõe ao presidente. Porque a gente vê que o ex-ministro da Justiça era muito bom até a saída do governo, né? Após sair, já existem distorções. O ministro da Saúde, Mandetta, era muito bom, mesmo compactuando com a agenda neoliberal, mas saiu do governo. Então, todas as pessoas que minimamente se colocam a favor do conhecimento, respeitam a Organização Mundial de Saúde, você já se torna imediato um esquerdista, um petista fanático, que você não está torcendo para o bem do país, e você é alvo de fake news. Basta você defender a verdade e comprometimento. Então, é uma ferramenta de dois gumes, assim. A liberdade de expressão, até quando ela é liberdade? Até quando eu não estou invadindo o espaço do outro, agindo de má fé, agindo com a inverdade? O nosso jornalismo não age com coerência. Quando a gente vê um jornal que bota um professor e uma pessoa que tem o curso de paraquedista, e que a única coisa que fez da vida foi ser um deputado medíocre, e você coloca essas duas pessoas e diz que é uma decisão difícil para quem, minha gente? O que é que o Brasil precisa? De educação, investimento, saúde, a gente precisa avançar. Mas não, a gente acabou por... Não sei, a mídia é algo que me confunde. Hoje a Globo... Os bolsominions não gostam da Globo. Mas quando a Globo estava batendo a vida inteira no Partido dos Trabalhadores, a Globo era interessante. E hoje até a própria Globo é foco de fake news. Então, todas as pessoas que... É uma problemática muito constante. E eu penso que... Antes eu pensava que o principal alvo das fake news... eu acho que foi, mas que hoje nós não somos os únicos alvos. Mas eu pensava que era o PT até um certo tempo. Mas aí eu parei para analisar e... Gente, todas as pessoas que se opõem ao governo, o como proceder. Então, acredito, deputado, Francisca e Gil e telespectador, que a saída para fake news é um trabalho de formiguinha. É um trabalho cansativo, mas é um trabalho de formiguinha. E seja o jovem, seja o adulto, seja o idoso, porque o idoso está no WhatsApp, todo mundo está no Facebook. Então, a gente precisa de uma rede, fazer um ciclo, alimentar esse ciclo. Sai uma notícia falsa, você vai lá e fala, gente, essa notícia não é falsa, não existe embasamento. Como, por exemplo, você dizer que o Pablo Vittar casou com Lula e vai dar um golpe no Bolsonaro, você tem pelo menos a mínima consciência que isso é uma mentira. Então, se você dissemina isso, mesmo você agindo com a mentira, eu acho que você precisa ser penalizado sim, porque você está compactuando com uma conspiração que não existe, com algo que vai destruir a vida das pessoas. Então, é isso. Quero agradecer muito a todos a presença e a oportunidade, deputado. Muito obrigada. Aproveitar aí, eu sei que você vai ter que sair em disparada, que você tem uma outra live, né? Já me disseram aqui. É você fazer suas considerações finais, viu? Gente, eu queria deixar uma mensagem. O deputado falou muito sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e eu quero falar o que acontece no Brasil desde quando o Brasil é Brasil. O extermínio do povo negro, em especial o extermínio da mulher negra, dos índios, de todas as minorias que ocupam o nosso país, é que haja consciência do social. É que mais do que nunca a pandemia nos coloca em um momento para pensar no próximo.
Você está em casa não é apenas por você, é pelo outro, é pela sua família, é pelo amigo distante, é pela pessoa que você gosta, é pela pessoa que você ama. Então, que você faça um momento de reflexão. Que, apesar de todos os traumas e transtornos que essa pandemia vai nos trazer, que a gente repense o nosso papel na sociedade. Eu estou cumprindo com o meu papel de cidadã? Eu estou contribuindo com a sociedade piauiense? Eu estou somando? O meu muito obrigada. Acho que espaços como esse são valiosos. A gente precisa falar, a gente precisa ouvir e a gente precisa, acima de tudo, que estamos fazendo com os companheiros, ouvir a diversidade, ouvir o plural. Eu sempre digo que o Partido dos Trabalhadores é feito de pessoas diferentes, por isso que há um resultado tão bom, porque a gente discorda. Então, que nós possamos discordar, que a democracia seja vigente sempre, que nós possamos defender o nosso sistema. E eu não deixo aqui apenas a palavra de ordem fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro, fora Mourão, fora a sua cúpula, que a gente possa ter eleições diretas, que o povo possa votar, porque esse governo não representa o nosso povo, não representa nossas causas e não representa a maioria desse país, que são mulheres e negros e negras. Então, tchau, gente, um até breve, que eu possa dar um abraço no Gil, no deputado, que eu possa conhecer a companheira Francisca e conversar com os telespectadores, que a gente se encontre ao longo da vida, companheiros e companheiras. E eu vou saindo da live, deputado. Ok, um abraço, boa sorte, viu? Deus te proteja. Amém. Tá, vai com calma, não vai em disparada, não, viu? Tá bom. Um abraço, Teone. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí a você pela contribuição, tá? E parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. Ok? Bom, só eu queria também aqui aproveitar e passar para a Francisca também fazer suas considerações finais e já agradecendo aí pela colaboração, né? Certo, deputado. Primeiramente, eu, em nome do MPA, eu gostaria de agradecer, né, pelo espaço nos dado para a gente conversar com o povo, dialogar nesse momento, né, entender quais são as nossas demandas, os nossos desafios nesse momento, né. Então, em primeiro lugar, agradecer por estar dando a voz para nós, Juventude do Campo, e aqui eu estou representando não só o MPA, mas uma juventude imensa que tem aí do campo, seja do MST, seja do MAV, seja da CPT, de outros movimentos que a gente tem aqui no Piauí, movimentos do campo, né? O momento ele é difícil para nós, para a classe trabalhadora, principalmente. Porém, como eu já falei antes, a gente não pode dar a situação como dada, né? A gente precisa transformar. E aí o Che, que foi um grande revolucionário, que a gente se inspira muito nele, e ele dizia, né, que os jovens eles têm a capacidade de estimular as pessoas e também em situações. A juventude ela pode nos estimular com sua presença, sua força para continuar trabalhando, continuar criando um mundo diferente. E é isso que a gente busca, que a juventude seja capaz de recriar esse mundo e, principalmente depois dessa pandemia, a gente rever os nossos valores, rever que sociedade, que futuro a gente quer construir, né? Um futuro que o povo seja soberano, um futuro que não tenha violência, um futuro com agroecologia, enfim, é esse futuro que a gente quer. E aí a gente deve lutar nesse momento, defender, que aí eu não falei ao longo da fala, que a gente deve defender nesse momento agora o SUS, que a gente vinha sofrendo um processo de ataque em referência ao SUS, né? No processo de se falar em privatizar, e a gente olha
hoje, durante uma pandemia, né, uma crise que a gente está enfrentando, o que seria dos pobres, da classe trabalhadora, se não fosse o SUS? Então, o SUS nós já vemos defender a educação e a educação do campo, eu, quanto estudante da UF, estudante de licenciatura em educação do campo, a gente, deputado, vem enfrentando um processo aí, nós que estamos aí na universidade, que a gente não sabe como é que vai ficar a nossa situação nos próximos períodos, porque não se tem mais recurso, não se fala, a gente tem, ao mesmo tempo, a gente tem um ministro que diz que odeia indígena, odeia pobre, odeia negro, porque quando se fala que odeia o termo indígena, ele está falando com nós também que somos do campo. Então, a gente tem um longo processo de luta aí pela frente na educação do campo, na educação no todo, mas também na educação do campo. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou e mais uma vez reforçar, fiquem em casa aqueles que puderem, e o MPA, nós os camponeses vamos continuar produzindo aí o alimento para todo mundo, e a gente espera que tudo isso passe logo, que esse espírito de solidariedade ele esteja vivo em nós, para a gente passar uma palavra de apoio para nosso povo nesse momento que tem muita gente em situação difícil, então que a gente seja solidário nesse momento também com os companheiros e as companheiras que estejam precisando. E aí, mais uma vez, fiquem em casa, minha gente, se cuidem. E fora Bolsonaro. Tá. Muito obrigado, Francisca. Obrigado também pela contribuição. Parabéns pelo trabalho e pela militância junto ao MPA, né? E gostaria de passar a palavra para o Gil Queiroz, né? Então, também fazer as suas considerações finais. Então, mais uma vez, deputado Lima, nosso muito obrigado, né, pelo convite. Acredito que esse tema é sempre relevante, está colocando na pauta do mandato, né, e dizer que foi uma grande alegria estar aqui dialogando sobre isso com a Chiquinha, né, que tem uma grande luta no movimento do campo e da cidade. Já tivemos em várias outras conquistas, em outras lutas, dialogando isso com a Teônia, que é uma jovem desse coletivo Disparada, que tem, de fato, disparado aí nas redes sociais e com certeza vai disparar no movimento estudantil para protagonizar isso, linkado com a juventude do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é dessa ousadia que a Teônia tem que nós estamos precisando também no nosso partido, né? E dizer que a todos nós que fazemos e apoiamos e acreditamos na juventude desse país e nas diversas organizações de juventude, que nós possamos usar desse período para fazer a nossa militância de rede, a nossa militância de consciência, a nossa militância de fortalecimento de cada um e a nossa militância de solidariedade, porque também há muitos jovens pobres, há muitos jovens negros, há muitos jovens de classe baixa que hoje passam por muitas necessidades, e os medos que elas sofrem diante ou antes da pandemia, né, vão sofrer e estão sofrendo agora. E é preciso que a gente possa, de fato, cuidar também dessa juventude. E aí, nesse contexto, eu quero aqui ligar e pedir a todos, né, já aproveitando essa live do deputado Lima, que possam ajudar a campanha da Caritas Nacional. A Caritas que tem feito um grande trabalho, né, para ajudar as pessoas menos favorecidas nesse período de pandemia, que é a campanha Tempo de Cuidar. Que nós possamos colocar na nossa agenda, na nossa missão, esse é tempo de cuidar do outro. E nós que somos dessa linha de juventude, é tempo de cuidar das juventudes brasileiras. Força, fora Bolsonaro, fora Mourão, viva o Partido dos Trabalhadores, porque a nossa luta continua sempre pela ressignificância do povo brasileiro. Ok, Gil Queiroz, muito obrigado pela sua contribuição, não é? Pelas informações, não é? A forma como abordou a temática da juventude, da fé e da política. Bom, eu queria, para encerrar, agradecer a todos os internautas, não é? Agradecer aqui aos que enviaram mensagem. Não dá para poder destacar todos, mas a Maria Barros, eu acredito que seja Maria Barros, Gefredo Pacheco, Gonçalo Fontinelli, a Albertina Paiva, eu acho que é a Dona Albertina de Novo Santo Antônio, a Aparecida Balduino, uma fanzona aí do Gil, viu? Ela é a vereadora de Inhuma, do PT, viu, deputado? Ah, é a Aparecida, lá de Inhuma, conheço. Então, um abraço para a Aparecida, para todas as pessoas lá de Inhuma.
a da Luiz Fonseca, não é, de Piracuruca, né, e registrar hoje, nós perdemos um amigo lá de Piracuruca, em função do Covid, seu Fernando Magalhães, que há mais de 2 meses vinha enfrentando esse vírus, não é, e hoje veio a óbito ontem à noite, não é? Solidarizar com toda a família do seu Fernando, e todos os amigos e amigas de Piracuruca, né? Então, a Cristiane Melo, né? O João Batista Lima, eu acho que é o João Batista. Então, enfim, quero agradecer aí a todos vocês que nos acompanharam, de todos os municípios, não é? Então, que nos acompanharam em mais essa live, né? E convidar vocês para, na quarta-feira, acompanharmos mais uma live, né? Então, nós estamos chegando aqui ao final dessa live com Lima, né? E mais uma vez recebemos, né, jovens como o Gil, a Teônia, a Francisca, né, para colocar um pouco da realidade dele, dos anseios, tanto na política como em outras áreas, né, mas que refletem a militância, quer seja no movimento rural, no movimento estudantil, nos movimentos de igreja, né? Lembrando também que você que perdeu algumas de nossas lives, é só procurar o nosso canal do YouTube, por Francisco Lima, com 2 M's, né? Então, Francisco Lima, então todas as lives e também outros vídeos do nosso mandato estarão disponíveis lá. Não deixe de escrever, e não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado pela companhia e uma boa noite a todos e a todas. E mais uma vez, especialmente, abraçar, né, e parabenizar aí os namorados e namoradas, juntos ou separados, né? Mas o importante é qualquer forma de amor vale a pena. Então, um forte abraço, boa noite, que Deus abençoe a todos nós e a todos vocês. Muito obrigado a todos os convidados e a todos que nos acompanharam nessa 21ª live do nosso Gabinete Digital. Boa noite, um abraço e obrigado. Boa noite. Saiba os critérios para flexibilização. Para que cada setor da economia possa reabrir aos poucos, temos que atender 6 critérios. Vamos a eles. 1. O sistema de saúde deve estar preparado para a evolução de casos confirmados. 2. Os estabelecimentos devem manter contato com a CESAP para evitar um surto repentino nos casos. 3. Locais onde houver circulação de pessoas devem ter medidas preventivas propostas pela vigilância sanitária. 4. As barreiras sanitárias devem evitar a importação e aumento de infectados. 5. É aqui que você entra. A sociedade deve estar educada e engajada às novas normas de convívio social. Por último, são ações orientadas pelos cientistas com apoio do setor público, do privado e da população. Aos poucos, salvaremos juntos o Piauí.